Eu queria bater um papinho com você, que eu acho que pode ser muito importante, principalmente se você ainda não sabe exatamente o que fazer, como você vai chegar onde você quer chegar na sua vida. Isso pode ser muito interessante. Para início, eu quero agradecer porque a gente essa semana passada bateu o marco de 60 inscritos, 50 horas de visualização e 1000 visualizações. Isso pra quem já é grande aqui no YouTube pode não significar nada, pode ser nada, mas pra quem começou com 0 em tudo, eu acho muito legal e eu vou chamar isso de o primeiro degrau da escada do crescimento aqui no YouTube. Acho que é um bom nome. Mas esse não é o tema do que eu quero conversar com você hoje. Eu quero conversar sobre algo totalmente diferente. Algo que pra quem estiver perdido, sem saber o que fazer, tá chegando ali numa idade que fala, poxa, eu ainda não consegui nada, eu queria... Quando eu era adolescente, eu achei que da cidade eu já estaria morando sozinha, eu já estaria com o carro do ano, a casa própria e tudo mais. É com você que eu quero falar. Se você acha que já tá passando da idade, se você acha que já passou da idade e ainda tá perdido. Esse papinho vai ser bem tranquilo, sem roteiro, sem nada. Eu vou só falar aqui o que tá dentro do meu coração, que eu acho que poderia te ajudar, talvez, quem sabe. Essa semana eu tava assistindo um vídeo e o produtor de conteúdo tava ensinando como você ser mais natural na hora de gravar. E uma das coisas que ele falou, uma das dicas que ele deu, é você ter conhecimento em si, buscando em Deus esse conhecimento. Relaxa, isso daqui não é nada motivacional, também não é um culto, mas eu acho importante falar sobre isso. Quando ele falou aquilo, veio como se fosse uma lâmpadazinha na minha cabeça e eu pensei, cara, isso é totalmente verdade. Só quando a gente se conhece em Deus, só quando Deus revela pra gente quem nós somos, que a gente consegue realmente descobrir aonde a gente vai chegar. Eu cheguei a essa conclusão baseada na minha própria vida, porque isso começou muito antes do YouTube. Eu nasci em um lar cristão e com 19 anos eu saí da igreja, não queria mais. E por um determinado momento eu acreditei que Deus não existia mais e eu gostava de acreditar que ele não existia. Porque se ele existisse, pra mim ele era um cara mau. E eu fiquei com aquilo por muito tempo. E nesse decorrer do caminho, que é aquela transição da adolescência pra juventude, eu comecei aquela coisa, né? A gente precisa estudar, a gente precisa fazer uma faculdade, um concurso, alguma coisa pra viver. Alguma coisa que nos renda, que seja rentável e a gente consiga sair da casa dos pais e essas coisas. Então eu entrei na faculdade de Direito, fiquei lá pouco mais de um mês e saí. Porque não era aquilo, não tinha condição, enfim, não dava. E depois daquilo eu passei algum tempo sem nada, sem estudar, só trabalhando. Logo em seguida eu entrei na faculdade de contabilidade. Na faculdade de contabilidade eu fiquei por 2 anos, 4 semestres. E até que tava ok, eu conseguia fazer as matérias, era ok, mas só que aquilo não era legal pra mim, aquilo não me dava o gás que eu queria. Não era algo que eu falava, caracas, eu amo fazer isso aqui. Não, era tipo, ok, eu consigo fazer isso, vai dar. Ok. Mas não era algo que realmente me enchia os olhos. Não, se eu dissesse isso eu estaria mentindo. Então eu saí, tranquei a faculdade de contabilidade e fui pra fotografia. Porque a área das artes, a área das mídias era algo que tinha mais a minha cara. E todo mundo sempre dizia isso, as pessoas me viam nessa área. E eu também achei que eu me via nessa área. Entrei na faculdade de fotografia, o primeiro semestre foi ok e tal, mas não era algo que também me agradava, então eu acabei saindo e fiquei perdida. Eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E aí? Como é que eu vou viver agora? Vou viver de quê? Que eu não sei fazer nada, não tenho dinheiro pra nada, o que eu vou fazer da minha vida? Aí entra aquele momento que a gente fala o quê? Vou fazer concurso público, porque concurso público é o que a gente pode fazer pra ganhar um dinheiro, né? A estabilidade, aquela tão sonhada estabilidade que todo mundo quer, né? Comecei a estudar, mas só que não era aquilo me incomodava, eu não gostava de estudar aquelas matérias. E eu passava horas e aquilo me dava sono, tinha vezes que eu tinha que assistir a mesma aula mais de uma vez, porque eu acabava cochilando, ou eu acabava perdendo a atenção na aula, não conseguia prestar atenção, desisti também. Algumas pessoas já tinham falado sobre eu ter uma certa habilidade com questão digital e diziam, você poderia trabalhar com isso. E eu pensava, tipo, não, eu não vou trabalhar com isso. Aonde que eu vou trabalhar com essas coisas? Enfim, nada me agradava, nada tava bom, nada tava do jeito que eu queria. E o negócio só ia ficando pior, porque eu pensava, meu Deus, eu já tô passando da idade, eu ainda não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu não sei pra onde eu vou. Eu tava totalmente perdida, sem saber absolutamente nada do que eu tinha que fazer. E nesse momento, conversar com Deus nem era uma possibilidade, nem passava pela minha cabeça. Até porque eu tinha ranço, digamos assim, porque muita coisa eu não entendia, muita coisa eu perguntava pras pessoas e ninguém sabia me responder da maneira correta, da maneira que eu fosse entender aquilo ali. Então,
Deus não era uma possibilidade. Orar a Deus, falar com Deus, não era uma possibilidade pra mim. Até que um belo dia, muito belo, diga-se de passagem, eu tava na varanda de casa e me deu vontade de ouvir alguns louvores antigos que eu ouvia na minha adolescência. Assim, do nada, me deu vontade. Tava lá no YouTube, eu falei, vou colocar. E aí começou a tocar algumas músicas e tal, e eu cantando, gostava muito de algumas bandas passadas e tal. E Deus falou comigo naquele momento. E eu falei, meu Deus, é Deus. Meu Deus, é Deus. Mas foi algo realmente assim... Quem conhece sabe, quem sabe sabe. Quem não sabe, uma dica, procura. Porque no dia que você descobrir, você vai falar, meu Deus, é Deus. E você vai ficar chocado, sério, de verdade, é uma dica muito boa, de verdade. E naquele momento Deus me respondeu algo assim que ninguém nunca soube me responder e que era o meu maior motivo assim de não gostar de Deus. E a partir daquele momento eu voltei, me aproximei de Jesus, foi algo muito bom, muito legal. E eu sei que depois daquilo ali, eu comecei a conhecer Jesus e me conhecer. E foi aí que as coisas começaram a ir se organizando aos poucos. Eu fui começando a entender o que eu gostava, o que eu queria e tudo mais. Só que na casa da minha mãe não tinha espaço pra nada e eu ficava... Tá, mas como é que eu vou fazer as coisas? Eu tava com um celular péssimo, todo quebrado, acabado o celular. A gravação dele era péssima e o cabo do carregador do meu notebook tinha quebrado e eu tava sem grana pra comprar. Então eu pensei, tá, a gente vai precisar dar um jeito nisso, já que é assim, né? Nesse meio tempo eu fiquei noiva, casei e vim morar com meu esposo, que tem um computador excelente, diga-se de passagem. E Deus foi dando as condições. Eu consegui comprar um celular bom. Hoje em dia eu consigo fazer as gravações por ele. Tem espaço, eu gravo aqui no nosso quarto. Além de ter espaço, eu me sinto confortável pra gravar, já que sou só eu, meu marido e a nossa gatinha, então... E nesse momento ele não tá em casa, eu gravo na hora que ele tá trabalhando, fica só eu e a minha gatinha, que eu acho que muita gente já viu nesse canto aqui, porque ela adora. Agora ela tá bem ali, não dá pra ver, mas ela tá bem ali. Ela ama aparecer também. E as coisas foram começando a entrar nos eixos, as coisas foram começando a ser colocadas todas no lugar. Então, assim... Às vezes você não sabe o que você precisa fazer, você não sabe pra onde você tem que ir, porque tá perdido de tudo, acha que já chegou numa idade que já deveria ter conquistado muito mais coisa do que já conquistou. E isso acontece, principalmente quando a gente tá fora da presença do Senhor. Queria muito dizer que se você estiver perdido, se você não estiver sabendo, assim, o que fazer, pra onde ir, ora a Deus, tenta falar com Ele, sério. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, assim. Eu não tenho dúvidas que foi a melhor coisa que eu já fiz. Quando você deixa Deus conduzir a sua vida, você consegue entender os caminhos, assim, de uma maneira muito mais fácil. Quando algo não é pra você, você consegue perceber. Deus cuida, até na forma de te dizer quando aquilo ali não é pra você. E quando é pra você, ele também cuida na hora de te dizer que é pra você, pra que você consiga entender. Foi assim comigo e a palavra de Deus diz que quem pede pão a uma mãe e a mãe dá pedra, quanto mais Deus, o nosso Pai, a quem você pode pedir absolutamente tudo. Ele jamais vai te dar pedra. Então, se você tá perdido, se você não sabe exatamente o que você precisa fazer, pra onde você precisa ir, pede pra Deus te ajudar. Pede pra Ele te dar uma luz. Pede pra Ele te... Ai, alguém começou a... Vem cá, vem. Essa daqui é a minha companheirinha durante os vídeos. Voltando, pede pra Ele te dar uma luz sobre o que você precisa fazer, pra onde você precisa ir, o que seria melhor pra sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar mais do que você mesmo. E era isso que eu queria falar. Assim que eu comecei o meu canal, eu tinha contado pra umas 5 pessoas no máximo. Eu só tive coragem de ir começando a contar pra outras pessoas quando eu já tinha uns 20 vídeos aqui. E as divulgações foram feitas sozinhas, eu não divulguei nada pra ninguém porque eu não tive coragem. Eu acho que tem um mês que eu comecei a divulgar no meu Instagram porque eu tinha vergonha de divulgar pra outras pessoas. E eu tinha vergonha de divulgar no meu Instagram, só comecei a divulgar tem pouquíssimo tempo. Mas as coisas vão acontecendo, a caminhada vai indo, o canal vai crescendo aos poucos. Se você também acabou de começar, não desiste, vai lá olhando as suas estatísticas, vendo que tem pessoas assistindo, vendo que o YouTube tá mandando pra outras pessoas. Isso é muito legal. Eu espero muito que esse canal possa crescer muito mais,
Mas eu já fico muito feliz de ver que tem pessoas que não me conheciam e agora conhecem por causa do YouTube. Então você que ficou aqui e assistiu esse bate-papo, que o Senhor te abençoe, que Ele possa te ajudar a encontrar o seu caminho se você ainda não tiver achado. E agora bora pro conteúdo. Quem pede pedra à mãe e a mãe dá...